Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo, hein? Esse vídeo 2 é baseado naquilo que boa parte do povo colocou nos formulários. Professor, eu tenho dificuldade de interpretar questões. Se você sente dificuldade nisso, eu trouxe aqui algumas dicas práticas para interpretar problemas. Então anota aí no papel para que você possa já colocar em prática nas listas de exercício, nos estudos da ACU e por aí vai, tá bom? Primeira coisa, né? Sempre antes de começar a resolver o problema, faça o seguinte: formule de modo simbólico o problema. Professor, o que é isso? Não entendi. Calma, vou dar um exemplo para você, né? Você está querendo pegar lá um exercício, né, em que começa a falar tudo e não tem nenhuma imagem. A primeira coisa que você tem que fazer é desenhar, usar símbolos, retas, ângulos, x e y para denotar aquilo que fala, eu não sei o valor, aí eu coloco lá um x, né? Aí diz lá, é o dobro do anterior, que eu já não sabia quem era, você coloca 2x e por aí vai. Então você está usando símbolos que vão facilitar a tua compreensão. Para isso também vale desenhar diagramas, desenhar gráficos e por aí vai. Tudo depende do conteúdo. Outra coisa importante é que você precisa tentar compreender o problema. E aí, sempre que nós temos um problema, que tem um grande enunciado, eu preciso ler e relê-lo quantas vezes eu precisar. E eu preciso elaborar um plano, né? Depois executar e verificar. Mas a grande pergunta é como fazer isso? Então vamos lá. Primeira pergunta que você deve fazer quando vê uma questão de interpretação. Se questionar o que se pede no problema. E você vai geralmente para a última frase, né? Na última frase diz lá, por exemplo, podemos afirmar que o valor de x é... Aí vem as alternativas. Ou diz assim, podemos verificar que o fulano errou, pois... Aí completa nas alternativas. Ou diz assim, podemos inferir a partir disso aqui que a soma dos ângulos é tanto. Então, o problema está pedindo a soma dos ângulos. O problema está analisando se é verdadeiro ou falso e por quê. O problema está falando sobre isso. Eu preciso, gente, observar os verbos de comando que aparecem ali. Qual é a pergunta que é feita? Porque senão eu vou fazer um monte de conta e não é aquilo que a questão pergunta. Então, sempre observe qual é a pergunta central do meu problema. Ademais, quando eu vejo o que é que o problema está perguntando, eu preciso olhar o que eu tenho de ferramenta. Veja, digamos que eu tenho que, sei lá, furar essa parede para colocar um prego. Então, eu quero fazer isso. Esse é o meu problema. É isso que eu quero fazer. Agora eu tenho que olhar o que eu tenho. Eu tenho martelo, eu tenho prego, eu tenho parafuso, eu tenho furadeira, eu tenho o quê? Porque se eu não observar o que eu quero, vai dar problema. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem cômico do que aconteceu na minha vida. Na universidade, na época da graduação, eu sempre ia para a universidade de Havaiana, tipo, algo extremamente natural. E aí um certo dia, eu lembro como hoje, era uma sexta-feira, 8 horas da manhã, estou descendo, né? Descendo porque a entrada da universidade tem que descer para ir até o departamento de matemática, que fica quase 10 minutos dali, do início. Eu era bolsista de um programa, então estava lá nessa sala, deixei alguns materiais e estava indo em direção para a aula. Eu acho que eu não andei 100 metros. A minha Havaiana arrebentou, gente. Então, não dava para ir para ter aula daquele jeito, senão eu ia ter que ir de pé descalço. Eu sou muito tímido, pelo menos hoje eu não ligaria tanto, naquele tempo ligaria muito. Aí eu voltei para a sala, onde eu era bolsista, que era bem próximo dali. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Dentro da universidade não tem nenhum lugar que venda nada para resolver essa situação e ninguém aparecia lá. Eu comecei a olhar e eu via nas paredes pregos. Eu já sei o que eu vou fazer. Olha como é que eu fui idiota. Vamos arrancar um prego da parede. Arranquei o prego da parede. Vou tentar colocar na minha Havaiana. Qual era o meu intuito? Ir até fora da universidade para comprar uma Havaiana nova. Mas eu precisava conseguir chegar até lá, né? Naquele tempo não tinha tanta facilidade de comprar coisa via aplicativo. Enfim. E aí, tiro o prego da parede. Beleza. Eu vou bater o prego com o quê? Não tinha nada. E aí eu rodo na sala, tento pegar um livro. O livro não vai funcionar. Olho para um canto, não vai funcionar. Então, gente, de que adianta ter aquele prego se eu não tinha um martelo? Entende? Em resumo, para vocês não ficarem curiosos nem curiosas. Depois de muito tempo, eu me toquei o que eu podia fazer. Eu encontrei na sala, né, um baixão de cola quente. E também tinha a pistola. Então, coloquei na energia, consegui colar, né? E aí fui até fora da universidade, não tinha Havaiana para vender naquele dia. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer?
Aí comprei cola Super Bond, né? Cola Super Bond. E aí coloquei e aí consegui me safar naquele dia dessa situação. E aí quando foi à tarde eu consegui ir ao centro comprar uma Havaiana de verdade, né? Mas veja, não adianta, gente, eu ter as melhores ferramentas. Ah, eu sei resolver a equação, eu sei resolver isso, eu sei fazer aquilo, se a questão não me dá os dados suficientes. Então eu preciso olhar o que é que eu tenho na questão, para que eu possa saber que ferramenta eu posso utilizar. Continuando, né? Quais as condições do problema? Às vezes ele coloca, né? Olhando apenas os números inteiros, ou apenas olhando os números positivos, né? Eu posso também desenhar, fazer um diagrama, fazer um esquema. Só pelo problema, já dá para eu ter uma ideia de mais ou menos mentalmente qual deverá ser o valor. Porque às vezes eu já consigo anular uma alternativa, né? Eu digo, rapaz, olha, olhando esses dados não pode ser um número acima de 100 por isso, por isso, por isso, por aquilo. Aí eu vejo que a letra E está acima de 100. Já excluo uma alternativa. Tá dando para entender a lógica? Espero que vocês estejam compreendendo. Depois, qual é o plano que eu tenho, né? Eu vi o que o problema pede, eu olho quais são os dados, eu vi tudo aquilo que eu posso fazer, agora eu tenho que ter um plano. O plano é, obviamente, resolver de modo correto. Agora eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Ah, o professor deu agora o quê? Equação. Ah, o professor deu agora o quê? Sistema de equações. Ah, o professor deu o quê? Teorema de Tales. Ah, o professor deu o quê? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho isso, agora eu vou ter que bolar um plano junto a isso, né? E aí, quando eu bolo o plano, eu tenho que ter uma estratégia. Qual é a principal dica que eu dou a vocês? Tente lembrar de um problema semelhante que você já viu. Por isso que eu falava no vídeo anterior que matemática é prática. Quanto mais eu pratico, é como se eu estivesse colocando ali, dentro da minha mochila, mais uma pedra, mais uma pedrinha, mais uma pedrinha. Só que cada pedra é uma diferente da outra. Quando eu chego na prova, eu pego uma questão, ou chego no Enem, ou chego num concurso, aonde quer que seja. Eu pego lá uma questão, eu digo, rapaz, deixa eu olhar se eu tenho uma pedra parecida. Aí eu olho e digo, olha, eu fiz naquele dia, à tarde, num sábado à tarde, em casa, uma questão parecida. Aí meu cérebro vai me ajudar a recordar como foi que eu fiz naquele dia. Eita, eu usei tal raciocínio. Aí eu vou e tento aplicar o mesmo raciocínio à minha questão. Olha que interessante. É assim que a gente tem que fazer, né? Eu penso nessa ideia e aí vou tentar aplicar aqui dentro do nosso problema. Outra coisa importante é resolver o problema por partes. Às vezes o problema é muito grande, faça parte por parte. Mesmo que você erre a última, mas se você acertou mais de 70%, 80%, o professor vai pontuar quase tudo, né? Outra coisa também é que você pode pensar em várias maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. E no final, veja se a sua solução está ok. Você faz a conta, olha o valor, veja se faz sentido. Às vezes nem faz, sei lá. Aparece um problema que aparece um ângulo dando 400 graus. E o ângulo é de um triângulo. Não faz sentido. Porque a soma dos ângulos internos é 180. Então você fez alguma coisa errada. Sempre é importante você verificar ao final de tudo se aquela informação faz algum sentido. Se não, volte, verifique onde você errou. Alguma coisa está errada por aí. E também é importante, especialmente quando vocês estão estudando, tentar aprender o máximo de formas diferentes de resolver o mesmo problema. Imagina, por exemplo, que eu tivesse conhecido outras formas de resolver a situação da minha Havaiana naquele dia. Eu tinha ido assistir a aula. Eu acabei perdendo a aula porque eu não consegui. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso. Encontrar várias formas. Isso é importante, inclusive, para a nossa própria vida, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês na questão de interpretação de problemas. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Já coloquei o link lá na sala Google. Corre para assistir agora o terceiro vídeo que eu vou dar algumas dicas ainda sobre estudos, tá bom? Aguardo vocês por lá.